Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade é mais assustadora do que ele é contado. E se eu disser para você que é bom você sair das cidades porque a chapa literalmente vai esquentar. As pessoas ficarão descontroladas. Nós falamos sobre alguns efeitos aqui. Só que as pessoas parecem não se importar com isso. Hoje eu trago 2 vídeos que aconteceu no Brasil, onde pessoas parecem não controlar o próprio corpo. E trago para você as fontes de um estudo científico, inclusive as maiores mídias falando sobre isso, falando sobre o controle da mente e o controle do corpo. Coisa que era fictício, rotulado como conspiração e praticamente hoje é real. Então eu vou trazer para você, tá? De antemão, uma notícia bem interessante para você da Forbes. Você vê que já não é fake news, tá? Humanos controlados remotamente. Será que é possível controlar os humanos remotamente? Pergunta para o governo americano. Tem um projeto chamado MKUltra, que consistia em controlar a nação inteira, fazer com que a população pense de forma coletiva, originando o quê? O coletivismo. Daí se originou a televisão. Então, as novelas são um padrão de comportamento. Por que que ano após ano o número de divórcios só aumenta? Olha para as novelas. Nas novelas sempre tem inúmeros divórcios. Ninguém é feliz com seu parceiro ou a sua parceira. Então essas programações preditivas entram na sua cabeça como um cavalo de Troia, te convence a fazer coisas que você não gosta. Muitas vezes pela libertinagem. Qual foi o direito que a mulher conquistou na mão da mídia? Salários iguais aos homens? Qual foi o direito que a mulher conquistou? Nenhum. O direito de esfregar a bunda para cima e para baixo. Esse é o direito conquistado pelas mulheres. Libertinagem. Qual foi o direito que simplesmente os seus filhos ganharam em participar das escolas que o governo estimula? Direito nenhum. Apenas seu filho entra homem e sai de lá um megazord baiano. Não sabe mais se é homem, se é mulher, se é transformer. Então todo esse coletivismo, toda essa estrutura que é criada para ensinar as pessoas, é para tornar as pessoas silenciosas, fazer com que as pessoas não raciocinem. Então as pessoas simplesmente, essa história de controle da mente é para tornar você formiga operária. Sugam os seus ossos. E quando já não querem mais você, te descartam. E o seu futuro, seu animal, que não acordou para a realidade, não é os céus. O seu futuro é o inferno, a menos que você entenda a gravidade dessa informação. Então a Forbes colocou humanos controlados remotamente. A Seeker colocou também uma reportagem sobre o assunto. Os humanos de controle remoto estão aqui. Que maravilha! Então simplesmente agora eu posso controlar um ser humano pelo controle remoto. Que maravilha! Pesquisadores alemães descobriram como estimular os músculos das pernas para controlar remotamente alguém. Mas que maravilha! São notícias antigas, 2015. Meu irmão, se os pesquisadores que têm uma verba limitada em 2015 já conseguiram controlar o próprio ser humano, que dirá o governo americano, que dirá os órgãos secretos que têm verba ilimitada. Que maravilha! De novo, olha só, a revista Science, tá? Live Science. Humano de controle remoto. Não gostei dessa sensação. Prepare-se, escute bem, prepare-se para ser controlado remotamente. Escute bem, prepare-se para ser controlado remotamente. É o que eu sempre digo. Aí o pessoal fala assim, você, seu cristãozinho de merda, você acredita em Papai Noel, você acredita em Jesus. A ciência já superou Jesus Cristo há muito tempo. A Bíblia nos fala que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Isso é uma analogia, porque tirar a vida, qualquer um hoje consegue tirar.
mas haverá um momento que você não terá controle sobre o seu corpo. Está justamente em Apocalipse. Então, haverá um momento em nossas vidas que você não terá controle nem do seu próprio corpo. Você desejará a morte, mas a morte fugirá de vós. Então, assim, a coisa está andando de mal a pior. Quando eu falo sobre comunidade israelita, hebreia, comunidade cristã, sobre você se preparar para essa situação, não é brincadeira, meu irmão. A coisa vai pegar feio. Eu falei sobre o fenômeno chamado Shell Shock, onde uma disruptura, né, através de frequências e vibrações no seu ouvido, um som estritamente forte, faz com que você perca a noção das coisas, lhe tornando mais agressivo. Essa pesquisa, Shell Shock, acarretou no que você conhece como zumbi, cultura pop zumbi, The Walking Dead, Eu Sou a Lenda. Basicamente tudo isso foi inspirado em um evento militar da Primeira e Segunda Guerra Mundial chamado Shell Shock. Todos nós, que somos pesquisadores sobre o assunto, acreditávamos que o controle da mente estava diretamente relacionado à disruptura do som, que poderia ocorrer na inversão magnética. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre o assunto. A visão que eu tenho hoje é que eles podem sim colocar nanorobôs dentro do nosso corpo contra a nossa vontade. Esses nanorobôs podem tomar o controle da nossa mente e fazer com que nós tomamos decisões que nós nem mesmo queremos. Aí eu falo, se amarre na promessa em Cristo, porque o bicho vai pegar. As pessoas parecem acreditar? Não. As pessoas descartam esse vídeo e procuram sempre o que é conivente para elas. Qual a melhor praia para visitar, qual o melhor jogo do ano para comprar. É sempre assim, meu irmão. Eu tenho vídeos, aconteceu no Brasil. Eu tenho um vídeo para trazer para vocês de algo que aconteceu no Brasil, tá? Esse cara, ele entrou numa loja e está imóvel. É como se fosse um robô, ok? Aí os caras vão dizer, ele está em choque. Simplesmente ele está drogado. Mas a conduta dele é completamente diferente de alguém que está drogado. Completamente diferente. A gente fala, as pessoas parecem levar a sério. Então o tempo todo, humanos controlados remotamente. A estimulação elétrica do nervo vestibular pode influenciar o movimento humano. De novo, como controlar a mente, como controlar remotamente um ser humano. Hackeando, que é o hackear o cérebro, tem sido um fascínio futurista por décadas. Acontece que podemos torná-lo realidade. Mas que maravilha! A ciência que você conhece hoje, ela é descrita pela Bíblia como fruto proibido entre o bem e o mal. Nada que a ciência faz hoje é para o seu bem. Remédios são feitos para remediar, não para curar. O ensino educacional é feito para te escravizar, não te libertar. Nada hoje que vem da ciência presta. É inacreditável. Então, assim, a coisa está pegando feio. Aí eu trouxe aqui alguns vídeos. Nós vamos falar, vou estar mostrando aqui para você, tá? Alguns vídeos. Nós temos 2 vídeos para analisar. Vídeo número 1 é esse vídeo aqui, ó. Tá? Aconteceu agora, recentemente, ó. Basicamente tem uma câmera, né? E olha só o que vai acontecer com isso aqui, tá? Fica analisando para você ver, ó. Olha só, é uma câmera e de repente, olha só o que vai acontecer. O carro entra com tudo na loja, entra com tudo. E vou dizer uma coisa para você, tinha grade. Se não tivesse grade nessa loja, esse carro teria estourado todo mundo lá dentro. Aí as pessoas dizem, não, as armas matam. Meu irmão, 1 tonelada a 100 km por hora mata muito mais do que qualquer R15, meu irmão. Se o cara pega um carro, um cara que é controlado remotamente, e anda num passeio a 100 por hora, mata muito mais do que qualquer terrorista que exista. Então o carro mata muito mais do que arma. Mas nem por isso eles proibiram o carro, né? A história do desarmamento é só para deixar você gado bovino. Apenas isso, mais nada, tá? Então tá lá. Olha que coisa maluca. O cara vem de carro, entra com tudo. O cara entra com tudo na loja.
Aí nós vamos ver o que aconteceu com esse cara. Que maravilha. E esse aqui é o vídeo, ó. E esse aqui é o vídeo, tá? Provavelmente eu vou ter que borrar a cara do meliante, né? Mas ele, ao meu parecer, não entrou em choque e não está drogado. Simplesmente me parece que ele não tem controle mais sobre o próprio corpo. É o que está aparecendo. Vamos ver o vídeo. O cara entra aqui e ele fica muito louco. As pessoas não conseguem associar o que está acontecendo. É uma distopia. Por falta de conhecimento, as pessoas rotulam como drogas. Só que olha pro cara, não move um músculo. Você não vê nenhum respaldo no corpo dele. Nada. Você não vê nenhuma contração muscular. Você não vê nenhum piscar de olhos. Você não vê nada. O cara está imóvel, como se ele fosse um robô. Como se simplesmente alguém tivesse controlado a mente dele, o fazendo entrar naquela loja. Não tem contração muscular, não tem espasmos, não tem respiração ofegante, não tem choque, tem nada. O cara tá parado, como se ele fosse programável. E aí, depois que ele estourou na loja, a programação acabou. Ele tá esperando mais alguma ação para ser tomada. É como se ele fizesse o que foi proposto pela programação e aí está esperando mais alguma coisa para poder tomar uma tomada de decisão. Olha só. Tá travado, mano. Dentro da loja. Ó. O cara entrou aqui, tá travado, mano. É como se o cara não conseguisse controlar o próprio corpo. Alguém é como se tivesse uma antena, ok, instalada na cabeça dele e alguém estivesse controlando via joystick, dando exemplo, tá? Uma analogia. E aí controlou o cara como um robô e ele enfiou na loja. E depois simplesmente está esperando mais alguma ação. Ele está parado esperando mais alguma ação. Eu acho que ele tá dirigindo ainda. É evidente que a mídia vai soltar uma nota sobre o assunto, falando que ele estava embriagado, falando que ele estava drogado, coisas que nós nunca iremos saber a resposta. A verdade é essa. A mídia vai falar o que a mídia sabe fazer bem, abafar todo o caso. Então, eu falo para as pessoas, saia das cidades. Não, esse gordinho, esse gordito é muito louco, esse povo... meu irmão, olha... Um cara controlado remotamente. Possível cara controlado remotamente. Não posso afirmar. Mas imagina se ao invés de entrar na loja, o cara não pegasse uma certa velocidade, tipo 100, 120 km por hora, e num período escolar, quando os alunos estivessem saindo da aula, o cara não pegasse o carro e matasse uns 80 de uma vez. Mandasse para os ares e ficasse imóvel ali. Então é isso que eu estou dizendo. As cidades estão se transformando numa bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Tu imagina a situação. O cara... E esse tipo de vídeo, eu já vi uns 15 parecido com esse no Telegram. Só que infelizmente não dá para trazer aqui, né? Aqui é muito censurado. Então basicamente, olha que coisa interessante. O cara tá imóvel. Meu irmão, o cara não mexe um músculo. O braço do cara não é capaz de fazer isso aqui, ó. Ó. O braço do cara não mexe. O cara tá imóvel. É como se ele tivesse imóvel. Como se estivesse esperando algum comando de fora para fazer algum movimento. E você acha que a teoria da conspiração controle da mente, né? O cara entra aqui e ele fica muito louco. Tá travado, mano. Dentro da loja. Ó. O cara entrou aqui, tá travado, mano. Pois é. Nós estamos avisando, né? Tem coisas que são piores do que a própria morte. Se você morre em Cristo Jesus, você está no céu, livre desse inferno chamado terra. Agora, se você simplesmente se acovarda da batalha, acontece isso. Ah não, tudo pelo bem da humanidade, tudo pela segurança da humanidade. E ó, aí daqui a pouco você não tem controle sobre o seu próprio corpo. Confiou no tio Bill, aí que acontece?
Confiou lá naqueles caras? É o que acontece. Então, assim, a coisa está muito pior. Meu irmão, se eu contasse o que eu vejo no Telegram aqui no canal, esse canal seria deletado assim na hora. Na hora. Se eu mostrasse os vídeos dos seres humanos na Europa comendo carne humana, tentando devorar as pessoas, sem, tipo, policial ir atrás do cara, o cara é como se não fosse mais humano. Sabe? Exército. Cara, se eu fosse contar o que eu vejo, esse canal aqui, meu irmão, sério, eu não sei se ele duraria. Eu tenho, de cada 10 informações que eu recebo, eu tenho que filtrar uma. Porque eu sei que as outras 9 vão ser censuradas. Estou trazendo isso aqui já sabendo que, de certo modo, vai ser censurado. Então, assim, imagina. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, que eu acho que é bem importante. Saia das cidades, fique longe das torres de 5G. Não vou poder nem explicar mais o porquê você deve ficar longe das torres 5G. Não vou poder nem mais explicar. Mas fique longe. Aí eu falo, vai morar no campo. Os caras, não, meu irmão. Não. Eu fico me perguntando, isso é um cara. Quantas pessoas tem na cidade? 1 milhão? Imagina 1 milhão de pessoas assim. Eu fico me perguntando. Então, assim, é aquilo que eu falo. E eu não vou estar muito tempo aqui nesse canal Humberto Vosso, tem data pra acabar, meu irmão. Tá? Sem brincadeira. Tô soltando um verbo aqui porque tem data pra acabar. Mas olha só o que tá rolando lá. A gente fala, a gente avisa. O povo quer levar a sério? Não, ninguém quer levar a sério. Ninguém quer levar nada a sério. Né? O cara não mexe em nada. Tá travado, mano. Imóvel, não mexe em nada. O cara tá completamente imóvel. Completamente imóvel. Então imagina você. Imagina você, tá lá, você pega o seu carro, ok? E aí você dirige o seu carro. De repente, um apagão na sua mente, você não lembra de nada. Quando você acorda, você está em cima de 80 crianças que você passou por cima com o seu carro. E você não lembra de nada. Aí você passou em cima de 80 crianças, está com o seu carro lá, e de repente você está na mesma posição horas. Você fala, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. De repente a mente apagou, eu acordei em cima de um monte de gente. Aí a Bíblia fala uma coisa muito séria. Deus disse: vós sois santuários de Deus. Se vós destruir o templo, que é o seu corpo, assim Deus o destruirá. É o seu dever manter o seu DNA intacto. É o seu dever. Mais vale do que a tua própria vida, DNA puro. Se você alterar o DNA humano, meu irmão, não terá, Deus não acatará você, você não terá um julgamento que você está esperando. Tá entendendo? Você não terá esse julgamento que você espera. Olha, tem certas coisas, meu irmão, que a morte é melhor. Liberdade vale mais que a própria vida. Se você vai perder o controle do seu corpo, se vão mexer no seu corpo, melhor estar morto do que simplesmente acordar num pesadelo como esse. Isso foi uma loja de autopeças, se não me falha a memória. Imagina se fosse uma escola. Então é aquilo que eu digo, o preço da ignorância é a morte. Mais vale nós preservarmos o nosso DNA, mesmo que nos custe a própria vida, e morrendo estamos do lado de Jesus Cristo, pois batalhamos junto com Ele, somos servos de Cristo, não do capeta, devemos temer mais a Deus do que o diabo, ou você pode escolher o caminho fácil e dar uma dessa aí. E ser o outro lado da moeda, ser a galera do outro lado que modificou o DNA. Pesado. Pesado, hein? Pois é. Não sabemos se o cara tá drogado, se o cara surtou, que porcaria aconteceu. Mas sabemos que o cara está imóvel, não se mexe. E isso já é um parecer estranho. De repente o cara acorda, né? Depois os caras desligam a interrupção. E aí? É o que eu aviso. As pessoas querem acreditar? Não. Então, a Bíblia mesmo diz: vós sois os santuários de Deus, mas as pessoas não querem acreditar. Se não me falha a memória, tá aqui, ó. Não sabeis que sois
santuário de Deus e que o seu espírito habita em vós, deixando isso bem claro. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Tá entendendo? E depois fala, a sabedoria humana é loucura para Deus. O saber humano que passa na televisão, o saber humano que você acredita está certo fazendo bem, é loucura para Deus. Se vós destruir o corpo que é santo, Deus assim os destruirá. Aí pergunta, por que existe julgamento? Por que existe inferno? As pessoas acham que é brincadeira. Como dizia muitos, quem ri por último, ri melhor. Né? É o que está acontecendo nesse momento. Então fica aí para vocês sobre algo que aconteceu e é no mínimo curioso. Na minha visão, eu sei exatamente o que aconteceu. Eu não vou falar aqui. Eu tenho certeza. Tenho certeza. A gente chama isso no Telegram de teleguiado, mas eu não vou falar aqui. Prefiro me abster sobre a minha informação. Pois é. Fique na paz.